Surto de gripe H1N1. Nunca tome esse remédio, porque ele pode acabar causando graves prejuízos para a sua saúde. O uso indiscriminado de alguns medicamentos, inclusive desse medicamento que eu vou te revelar daqui a pouco, que é um medicamento muito prescrito, que provavelmente você tem em casa, que é muitas vezes a primeira opção para o controle dos sinais e sintomas da gripe, que é vendido sem receita. O uso desse medicamento pode agravar a sua saúde durante uma infecção viral, como a infecção causada pelo vírus H1N1. Então, hoje eu vou te mostrar, eu vim aqui de forma extraordinária fazer mais de uma live por dia, porque eu não podia deixar de te alertar sobre os riscos desse medicamento e te ensinar também formas de se proteger e de se precaver de possíveis complicações da H1N1. E no final, também vou te dar uma dica extra com alternativas naturais para aliviar os sinais e sintomas. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico, doutor João. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Pessoal, quem aí já teve a gripe H1N1? Quem aí está resfriado? Quem aí está gripado? Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que muita gente aí no Brasil tá com a gripe. Uma mãe de um amigo meu teve pneumonia bacteriana, creio eu, secundária a uma gripe. Então, realmente, nós estamos tendo um grande aumento do número de casos. Então, me conta aí no chat, me conta aí nos comentários se você está com gripe, se você teve gripe ou se você conhece alguém que está com este problema. Eu vou te ensinar como se proteger, ok? Então, o Brasil ele está registrando um aumento significativo nos casos de gripe H1N1 nesse ano, nas últimas semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, há uma tendência de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, com o predomínio do vírus influenza A H1N1. Então, estamos observando um aumento do número de internações, um aumento do número de mortes decorrentes desse vírus. E a Fiocruz também está alertando para o aumento do número de internações por essa doença. Quais são os sinais e sintomas da gripe H1N1? Febre, tosse, que pode ser seca no começo e se tornar produtiva depois, dor de garganta, dor muscular, cansaço intenso, dificuldade respiratória, pode causar vômitos, pode causar diarreia. E como que é feita a transmissão dessa doença? São algumas formas. Primeiro, inalação de gotículas contaminadas. Então, ao falar, ao tossir, ao espirrar, pessoas infectadas liberam gotículas que podem ser inaladas por outras pessoas. Uma outra maneira é o contato direto com secreções. Tocar em superfícies contaminadas, levar as mãos à boca, aos olhos, ao nariz, beijar uma pessoa, ter contato físico com uma pessoa infectada. E, além disso, a transmissão antes dos sinais e sintomas aparecerem, ela é possível também. Então, uma pessoa pode transmitir o vírus antes de apresentar os sintomas e até 5 a 7 dias após o início dos sintomas, mesmo que esses sintomas não estejam mais presentes. Agora, que remédio é esse, pessoal? Que não deve ser utilizado no controle dos sinais e sintomas da gripe. Você sabe que remédio é esse? E eu já vou avisando que este remédio, ele serve única e exclusivamente para controlar sinais e sintomas. Ele não vai alterar o curso da doença, ou seja, ele não vai combater a infecção. Ele vai aliviar a febre, vai aliviar a dor de cabeça, mas ele não vai reduzir a replicação viral. Então, ele é extremamente necessário de ser utilizado? Não, não é. Por quê? É claro que a dor incomoda, que a febre incomodam, mas você controlar a dor e controlar a febre não vai ter uma influência tão grande no curso da doença. Ouso dizer que nem vai ter influência no curso da doença. Você sabe que remédio é esse? Dá o seu palpite nos comentários, dá o seu palpite no chat
E eu vou dar algumas dicas enquanto você tenta adivinhar. E eu peço que você curta esse vídeo, porque esse remédio, como eu disse no começo, ele é muito prescrito, as pessoas não sabem disso, os médicos não sabem disso. Então, curta o vídeo, porque assim a gente ajuda aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a hospitais, a pelo menos terem acesso à informação de qualidade. Informação de qualidade pode salvar vidas. Esse remédio, pessoal, por que ele é tão perigoso? Porque ele é muito hepatotóxico, ok? A substância, o princípio ativo desse remédio, é a principal causa de falência hepática aguda induzida por medicamentos no mundo inteiro. Em doses elevadas, esse medicamento ele é metabolizado pelo fígado em um composto tóxico chamado N-acetil-P-benzoquinona imina, ou seja, NAPIC. Né? O NAPIC se acumula quando as reservas de glutationa do fígado são exauridas, levando à necrose dos hepatócitos. Pessoas que bebem muito, pessoas desnutridas, pessoas idosas, crianças, quem faz uso de medicamentos que também geram toxicidade para o fígado, tem o maior risco de complicações pelo uso desse medicamento, que pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, icterícia, que é o amarelão, e em casos graves, falência hepática e morte. Pessoal, que remédio é esse? A Maria Alene já acertou. É o paracetamol. Então, se você for tomar um medicamento para a gripe, e muitos desses, Benegrip, Simegrip, eu não sei de cabeça a formulação, mas se tiver paracetamol, eu recomendo que você não utilize, que você use uma outra alternativa, ok? Cuidado, se tiver paracetamol, não utilize. Porque o paracetamol, ele exerce efeitos analgésicos, ele exerce efeitos antitérmicos, que não são tão intensos assim, e ele inibe a prostaglandina H-citentase, que reduz a síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central, diminuindo a percepção de dor e febre. Ele também interage com receptores serotoninérgicos e canabinoides, o que pode também contribuir para os efeitos analgésicos. Diferente de outros analgésicos que são anti-inflamatórios, o que não é o caso do paracetamol, ele não afeta significativamente a função plaquetária. Então, paracetamol não utilize. E agora eu quero falar de outro medicamento que também não é para utilizar. E esse eu também vejo muita gente utilizando. Por quê? Você chega lá no pronto-socorro, aí o que acontece? Você está há 3 dias e fala para o doutor ou para a doutora assim: ah, doutor, doutora, eu tô com uma tosse, eu tô com dor de cabeça, eu tô com um pouco de catarro, eu tô com um pouco de dor de garganta. E aí o doutor e a doutora, muitas vezes mal informados, muitas vezes mal treinados e muitas vezes também pressionados pelo paciente que quer um retorno, que quer um medicamento, o que eles fazem? Eles prescrevem o antibiótico. E é um grande erro, é uma aberração nós prescrevermos antibióticos para uma doença viral. E, num contexto onde estamos tendo um aumento do número de casos, né? Uma epidemia de H1N1, provavelmente. Chega uma pessoa no pronto-socorro, chega uma pessoa na emergência, na clínica da família, e tem sinais e sintomas compatíveis com gripe, onde não tem nada que faça a gente desconfiar de uma infecção bacteriana secundária, não tem por que tomar antibiótico, ok? E eu digo isso para você, paciente, para você não pressionar o médico a te prescrever antibiótico. Por quê? A maior parte das infecções respiratórias, inclusive dor de garganta, inclusive sinusite, é viral. Então, no caso de uma sinusite, por exemplo, nós só vamos utilizar antibiótico depois de 10 a 14 dias de sinais e sintomas. Na imensa maioria dos casos, o antibiótico ele só vai gerar problemas. Porque, na imensa maioria dos casos, as infecções são virais. É claro, se for uma infecção bacteriana, tem que tomar um antibiótico, lógico. Mas se não for, o que vai acontecer? Primeiro, eles não são eficazes contra vírus. Segundo, vai contribuir para a resistência bacteriana.
o uso inadequado, exagerado de antibióticos contribui para o desenvolvimento de bactérias resistentes, tornando infecções futuras mais difíceis de tratar. Também tem efeito adverso. Pode causar diarreia, reação alérgica, vai matar as bactérias da sua microbiota intestinal, prejudicando a sua saúde no futuro. Então, os antibióticos eles devem ser utilizados apenas com prescrição médica e quando há uma grande suspeita de infecção bacteriana, ok? Então, eu vejo muita gente cometendo esse erro, eu vejo muito médico cometendo esse erro, muitas vezes na intenção de fazer alguma coisa, porque não quer que o paciente pense que ele não disse nada. Então, o que a gente faz para prevenir? Primeiro, prevenir a H1N1, né? E aí, a primeira coisa que eu queria falar era uma lição que nós deveríamos ter aprendido na época da Covid, que é a de evitar contato se estiver com sinais e sintomas. Porque o que acontece? A pessoa está resfriada, ou a pessoa está gripada, e aí ela vai para academia, ela vai para o aniversário, ela vai pro chá de bebê, ela vai para boate, ela vai para o restaurante, ela encontra, ela beija todo mundo, ela aperta a mão de todo mundo, ela abraça todo mundo, e aí ela contamina todo mundo. Então nós deveríamos ter aprendido isso, mas nós não aprendemos. E o certo mesmo, eu sei que não é possível fazer a coisa certa todos os tempos, né? Nós não vivemos num mundo ideal. O certo mesmo era a pessoa com sinais e sintomas respiratórios se isolar, usar máscara. Esse é o certo. Porque assim ela vai evitar contaminar outras pessoas. Porque qual é o problema? Eu, comigo, que tenho 32 anos, que não tenho comorbidade, que não sou obeso, que sou saudável, a gripe dificilmente vai fazer um estrago. Agora, para minha avó, que já tem 86 anos, para o meu avô, que já tem quase 90 anos, para minha priminha, que tem 6 meses, aí o estrago é diferente. Essas pessoas, esses indivíduos de extremos de idade ou pessoas que fazem uso de medicamentos que são imunossupressores, pessoas com câncer, pessoas com muitas comorbidades, essas pessoas, uma vez pegando gripe, o buraco é mais embaixo. Aí elas estão correndo um grande risco, tá? Então, o primeiro é, se você estiver com sinais e sintomas, não entre em contato com outras pessoas. E se eu vejo que tem alguém tossindo do meu lado, espirrando do meu lado, eu nem falo com aquela pessoa. Entendeu? Uma vez, eu fui sair com uma menina, na época lá da Covid, e eu vi que ela estava tossindo, espirrando. O que eu fiz? Falei, olha, me desculpa, mas eu não vou poder ficar com você aqui hoje, eu não vou poder jantar com você. Dei meia volta, deixei ela na casa dela e fui embora. Esse é o certo a se fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, higiene das mãos. É importante lavar as mãos com frequência e não ficar colocando as mãos no olho, no nariz, na boca, porque isso também pode facilitar a contaminação. Evite locais fechados e aglomerados, porque ambientes mal ventilados facilitam a transmissão. Se você estiver com sinais e sintomas e quiser proteger o amiguinho, use máscara, tá? Boa alimentação, descanso, hidratação é fundamental também, tá? Ah, doutor, e a vacina? Não vou falar sobre a vacina aqui. Não vou falar, ok? Me recuso a falar sobre a vacina aqui neste canal, nesta plataforma, ok? Ok, doutor, tentei fazer tudo, não consegui prevenir, estou com sinais e sintomas. O que eu faço? Hidratação, descanso, evite a automedicação, ok? Beba água, mais uma vez, hidratação. Não vai sair por aí correndo maratona, não vai sair por aí pegando peso. Se você estiver doente, relaxa, ok? Agora, doutor, estou com falta de ar. Doutor, minha saturação está reduzida. Doutor, estou com uma dor no peito muito forte. Emergência, ok? Emergência. Existem formas de nós reduzirmos a replicação viral? Existem medicamentos que nós possamos utilizar para reduzir o risco dessa doença avançar? Existem. O doutor vai falar sobre eles aqui? Não vou.
porque senão esse vídeo, o que acontece? Censurado, eu não quero ser censurado, tá? Já fui muito censurado, quem me acompanha aí desde 2021, 2022, desde a época que o canal era eu e meu pai juntos, a gente era muito censurado, eu não quero ter que passar por isso, porque me gerou muitos problemas, né? Eu perdi muito por causa disso, eu não quero, não vou cometer o mesmo erro, ok? Então, o que nós podemos fazer de alternativas naturais para aliviar os sinais e sintomas? O chá de gengibre com limão é ótimo, por quê? Ele tem propriedade anti-inflamatória, tem propriedade antioxidante, vai ajudar a aliviar a tosse, vai ajudar a aliviar a dor de garganta, por ser uma bebida quente, vai também ajudar a desobstruir as vias aéreas. O soro fisiológico é fundamental, fundamental, ok? Se você quiser fazer uma suplementação de vitamina D, também é interessante, ok? Também é legal. Ah, doutor, quanto de vitamina D? Durante o período que você está doente, 10 mil UI por dia, acredito que seja uma quantidade boa, tá? Chá de hortelã também tem efeito analgésico, também tem efeito descongestionante, pode ajudar a aliviar a dor de cabeça, alivia a congestão nasal, tá? Da mesma forma que o chá de gengibre é excelente para náuseas. E só tome um analgésico, como a dipirona, que pode ser uma opção. Aliás, a gente não sabe se a dipirona é uma opção melhor do que o paracetamol, porque a dipirona é proibida na maior parte não, mas em vários países do mundo, incluindo nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de artigos científicos. Então, se nós não termos artigos científicos relacionados à segurança da dipirona, não temos muito o que falar. Em tese, a dipirona é uma medicação segura, mas temos evidências, né, certas evidências de que não é tão segura assim e de que pode, inclusive, ser mais hepatotóxica do que o paracetamol. Por isso, toma um remédio se não estiver aguentando mais, né? Não é tomar o remédio por tomar ou tomar o remédio para não ter dor, não. Só toma o remédio se tiver dor, ok? E é um outro problema do paracetamol, porque a dose tóxica é muito próxima da dose máxima. Então a pessoa, naquela ansiedade, naquela vontade de melhorar, é muito fácil ela pisar fora da faixa, ela exagerar na dose do paracetamol. Por isso que você deve evitar o uso desse medicamento. Receita para vocês de chá de gengibre com limão e mel, que tem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, antioxidantes. 2 centímetros, né? Vai cortar um pedacinho de gengibre, ou uma colher de sopa de gengibre em pó, vai ferver a água, vai adicionar o gengibre, vai colocar suco de limão e vai colocar também uma pitadinha, né, uma colherzinha de mel para dar um docinho e para facilitar você tomar. Toma aí 3 xícaras desse chá por dia, que vai te ajudar a se recuperar, vai te ajudar a tratar melhor os sinais e sintomas, vai também trazer mais hidratação para você, porque a gripe H1N1, na maior parte dos casos, não vai gerar problemas, ok? Então não é para ficar com medo, não é para se desesperar, não é para achar que vai morrer se tiver gripado, não. É possível morrer se tiver gripado? É possível morrer de gripe? Sim, claro que é possível morrer de gripe, mas é a minoria da minoria da minoria da minoria das pessoas. A maior parte das pessoas nem sinal e sintoma vai ter, ok? Mas estou te dizendo aqui, estou te falando o que você tem que fazer para se proteger, tá? Então a gripe H1N1 é uma doença, obviamente, séria, que exige atenção e cuidados, mas não é para se desesperar, tá? O objetivo principal desse vídeo foi mostrar que o uso indiscriminado de medicamentos como paracetamol pode piorar a situação e levar a complicações graves, e que os antibióticos não são eficazes contra vírus e devem ser utilizados apenas com orientação médica e em casos de infecção bacteriana secundária, tá? Hidratação, chás, suplementos vitamínicos podem auxiliar no alívio dos sintomas, podem auxiliar na prevenção de complicações, mas também não substituem uma orientação médica, ok? Se você tiver qualquer dúvida, consulte um profissional antes de iniciar qualquer tratamento. E para finalizar, seguinte, pessoal, quanto mais doente você for, quanto menos saudável você estiver, maiores serão as chances de você
ter uma infecção grave, tá? Então, pessoas que estão acima do peso, hipertensas, diabéticas, cardiopatas, essas pessoas elas têm maior risco de infecções virais e bacterianas graves. Quem tem deficiência de vitamina D também tem um risco maior desse tipo de coisa. Então você precisa cuidar da sua saúde, cuidar do seu estilo de vida. E no meu livro Código da Longevidade eu te mostro o guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo, que vai prevenir doenças, tratar doenças, reverter doenças, tudo isso de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos. O link do livro está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Pessoal, dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou? Comenta no chat, comenta nos comentários. Mais uma vez, curta esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você gosta. Compartilhar saúde é um ato de amor. Preste atenção nos medicamentos que você toma. Eu não vou citar nomes, né? Mas aqueles que têm, não sei o que, gripe, muitas vezes tem paracetamol. Então, olha o rótulo. Eu também não sei de cabeça todos os medicamentos que tem paracetamol, mas olha, tá escrito no rótulo. Se tiver paracetamol, melhor evitar, ok? Se você caiu de paraquedas nessa live hoje e gostou do conteúdo, ou se não gostou também, se inscreve no canal, aperta aí na palavra inscrever-se e ativa as notificações para não perder os nossos vídeos. Segunda live de hoje, sabadão, 11h36 da manhã no Brasil, 15h36, 3h30 da tarde aqui em Londres, e eu estou trabalhando para vocês. Isso aí. Vamos ver quem está com a gente aqui, que eu vou mandar abraço para todo mundo. Abraço para Thelma Andrade Borges e Albert Duque, Marli Aparecida, Vanderleia Moutinho, Marli de Oliveira, Lourival Lunques, José Egino Pereira, Gidalva Carvalho, Marli, já mandei, Miralva Santos. Abraço para Genice Maria, Maria das Graças, Flor de Encanto Crochê. Abraço para Ivalda Carvalho, Eleni Gomes, Isabel Golfeto, dizendo que está gripada. Se cuida aí, Isabel. Abraço para Sônia Chaves, Aidil Oliveira Schneider. Muita gente gripada aqui, hein, galera? Muita gente gripada. O portal Show de Verdade perguntando se a vacina H1N1 tem RNA mensageiro. Olha, antes não tinha, né? Não sei. Eu não botei lá um microscópio para avaliar. Hoje em dia eu não sei mais de nada, pessoal. Abraço para Regina Raduan, José Gino de Araújo, Ivanilda Teixeira, para o meu amigo Felipe Surdo, Enelis Maria, Vera Lúcia Fernandes, Kátia Rosa de Melo, Maiara Falcon, Salete Boff de Chapecó, Maria Alene, Carlos Barrocas, também lá de Parangaba, aí, teu vizinho, hein, Felipe Surdo. Abraço para Jackson Carvalho, Ângela Conceição Rosa Pereira, Eduardo Guimarães de São Paulo, Edith Baur, Sônia Dias, Lourdes Catete, Vera Carrara, Heloísa Helena Matos, Josué Gentil Cunha Neto perguntando qual é o nome do medicamento. Paracetamol, pessoal. Paracetamol, ok? Não vou citar nomes comerciais. Vou citar apenas o nome da droga, do princípio ativo, que é o paracetamol. Abraço para Adolfo Camargo, perguntando da dipirona. Já falei aqui sobre a dipirona. Quem não viu, volta aí. O vídeo vai ficar salvo. Assiste, que eu falo o que eu penso sobre a dipirona. Abraço para Digenane Alves, Claudete Costa Matos, Eunice Canal, Maria Helene, perguntando se o Tilenol pode. Tilenol é paracetamol. Abraço para... Por isso que eu tô falando, pessoal. Olha o que tá escrito. Todo mundo que tá me vendo aqui sabe ler. Então pega lá o nome do medicamento, pega o medicamento e olha lá. Vai estar escrito na cara lá o que é, qual é o princípio ativo, tá? Abraço para Vera Bubols, Thelma Andrade Borges, Sônia Dias, Vera Batistella, Marlene Vieira, Lourdes Prates, Rita de Cássia Correia, Isa Amorim, Paulo Silva, Cláudia Adão, José Carlos Singulani, Sônia Santos, Emma Denise, Maria Mariana, Marcos Luiz Cunha. Abraço para Cristina Mastrode, Francicleide França, Isa Amorim, Inaura Barbosa, Itamara Bueno.
Abraço também para o Álvaro Siqueira, para a Lourdes Catete, quem mais? Glória Santos de Minas Gerais, Rita de Cássia Silva, Marli Aparecida Augusto Vieira, que eu já mandei, falando aqui que acompanha a gente desde a época lá de trás. Abraço para Tereza Correia, Nilda Cruz, Sinara de Souza, Francisco Filho de Carvalho, Maria dos Santos, Mirtes, Sônia Chaves, Eliane Fernandes, Adolfo Camargo, Paulo César Silva, Wilson José Pacheco, Vanderleia Moutinho, Alcir Santana. Quem mais que tá com a gente aqui? Cadê? Gostei, hein? Essa live deu bastante gente, assim que é bom. Cadê o Alcir, que ficou no Alcir, o último? Aqui, ó. Marli de Oliveira Sena, já mandei. Edmeia Sandra, Marinalva Oliveira Silva, Heloísa Helena Matos, Angelina Cascardo, Ivonete Santos, Marinalva Oliveira, Noeli Lanzarini, Maria dos Santos, Maria Persília Pepe, Andressa Ornelli Santos, Fátima Josina Souza. Quem mais? Deise Vital da Conceição, Irene Rosa de Araújo, nota 1000, já compartilhei com todos os meus amigos. Irene, obrigado. Façam como a nossa amiga Irene, hein? Compartilha, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal. Informação de qualidade para salvar vidas, ok? Vou falar sempre, eu tô aqui fazendo a minha parte, como médico, como profissional da saúde, trabalhando, estudando, gravando conteúdo, dando a minha cara a tapa, ouvindo crítica, ouvindo gente reclamando, ouvindo gente me cancelando, sendo cancelado, sendo processado, arriscando aqui a minha profissão, boa parte da minha vida. Faça a sua parte também. Só tô pedindo para dar uma curtidinha, para fazer um comentário, para interagir de alguma forma com esse vídeo, ok? Abraço para Mônica Solano, Nelly Fontavinic, Eliana Mateus, Ayrton Bruso, Denise Aparecida, Edivalda Leal, Francisco Filho de Carvalho. Quem mais? Vera Lúcia, Cátia Rosa de Melo, Inaura Barbosa, Patrícia Dorazzi. A Inaura falando aqui, doutor, sou alérgica de pirona, ibuprofeno e diclofenaco, só posso tomar paracetamol. O que fazer? Bom, foi o que eu falei, só vai tomar o remédio para dor se não estiver aguentando de dor. Se for uma dorzinha, tranquila, não tem por que tomar remédio. Eu penso dessa forma. Graças a Deus, eu me considero uma pessoa resistente à dor, né? Eu não sinto dor de cabeça, eu não sinto dor de nada. Graças a Deus, né? E quando eu sinto, eu nem tomo remédio também. Mas isso sou eu, né? Cada um tem um limiar para dor diferente. Abraço para quem mais? Quem mais? Maria das Graças já mandei. Laudemira Luzia, Andréia Heloísa, Isa Amorim já mandei. Neuza de Fátima Silva, Vera Lúcia Fernandes. Opa, bastante gente aqui hoje. Juraci Braz. Deus é fiel, Irene de Minas Gerais, Leide Narcosta, Vera Manacero, Raquel Meirelles, Concita Reis Silva, Dilma Bonomo, Alcilene Santana, Luci Marazo. Pessoal, quem for novo aqui, se inscreve no canal. Eu tô vendo muita gente que chegou hoje, que não me conhece, que é a primeira vez me assistindo. Então, se inscreve, porque todo dia tem live aqui, todo dia tem conteúdo de qualidade. Então, não perca a oportunidade de se inscrever no canal. Não custa nada, ninguém vai te ligar do telemarketing, ninguém vai encher sua caixa de e-mail de mensagem, nada. Só clicar aí na palavra inscrever-se e ativar as notificações. Abraço para Sabor e Arte, Dona Rosângela Maria, Nilda Cruz, Raquel Meirelles, Kátia Conceição. Quem mais está com a gente aqui? Elza Mendes, Deise Sene, Maria Raimunda, Donizete Guimarães. Abraço para Ioneide Barros. Pessoal, é isso, hein? Compartilha esse vídeo. Curta esse vídeo. Abraço para Luciana Garcia. Se perdeu alguma coisa, volta desde o começo e assiste, tá bom? E continue comigo. Não se vá. Lembrando, né? Leia o meu livro, Código da Longevidade. O link está na descrição, o link está nos comentários fixados. Você não vai se arrepender de fazer esse investimento na sua saúde. Tem versão física,
R$ 79,90, com frete grátis para o Brasil inteiro, e versão digital R$ 39,90. Abraço aí para France Clay de França, para Terezinha de Vitória e para a Marli Santos de Miami, assim como para a Emília Aguiar de Portugal. Não se vá, continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os riscos do bicarbonato de sódio, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre óleos que vão ajudar a melhorar a sua circulação. Até daqui a pouco.